Olá, bom dia. Bom dia a todos, tudo bem? Oi, Breno, bom dia, Breno. Tudo bem? Gostei dos seus desenhos que você está postando ali no Instagram. Continua desenhando, tá bom? Bom dia a todos. Vamos conversar hoje sobre Prêmio Literatura, com a jornalista Jo Ramos, que criou o Prêmio Literatura esse ano 2020, homenageando Clarice Lispector, e que ela organiza os salões do livro em Nova York, em Portugal, no Brasil. Vão entrando, bom dia a todos. Vamos esperar um pouquinho a Jo entrar, aí eu já chamo ela. Vocês já tomaram café? Hoje café com Leni e Jo Ramos. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se a Jo já está entrando. Para conversarmos. Oi, Jo. A Jo já entrou, então eu já vou chamar a Jo aqui, que a gente vai começar o nosso bate-bola, tá bom? Vamos ver como que chama aqui. Sempre aprendendo, né? Chamar a Jo para participar. Jo. Fazendo chamada ali para você, Jo. Alô? Oi, Jo, bom dia! Oi, querida. Enfim, Tudo bem? Bom dia. Tudo. Enfim, Eu tô conversando. olhando para a câmera ou eu tô olhando para você? Para onde eu tô olhando, que eu não sei. Agora para mim. Tô olhando para você, assim eu olho para você, Assim nessa posição? assim você olha para mim. Tá, ok. Tudo bem com você? Ah, tudo bem, querida. Tudo indo, né? Com toda Na medida catástrofe, né? na medida do possível, pelo medida do episódio que possível. você contou. É verdade. Na medida do possível, estamos indo e rezando, né, para essa pandemia passar. E como está sua mãe? A mamãe está melhor, ficou muito traumatizada, não é? Mas graças a Deus ela está melhor agora. Foi um grande susto para todos nós, não é? Uma Então, situação para quem está aqui conosco agora, que não sabe, né? A mãe da Jo essa semana foi assaltada na rua, né, Jo? Isso, aqui em Copacabana, Nossa. ao lado de casa. Então, e levaram, ela tem 83 anos, não é? E levaram todos os documentos, levaram a dinheiro, chaves, tudo isso. Então, foi um grande susto. Mas infelizmente, é o que está acontecendo, né? Eu mesma já fui assaltada 4 vezes no Rio. Então, 4 vezes. Meu Deus, são questões sociais que eu acredito não sejam difícil de ser resolvidas, né? Muito difíceis, Isso, muito difíceis, difícil. porque enquanto nós estamos aqui, enquanto sociedade humana evoluindo, nós ainda temos disso. E vamos conviver com isso. Eu acredito que, eu não sei se pode se dizer que isso é um privilégio não, entre aspas, esse termo privilégio, né? De cidades grandes, porque a gente ouve situações, eu acho que até piores em centros pequenos, também em centros menores. Mas, enfim, levemos, assim como você disse, esperemos que essa pandemia logo a gente resolva. Que essa vacina chegue logo, ai meu Deus. Então eu quero, enquanto o pessoal vai entrando, Jo, antes de a gente começar o nosso assunto de hoje, que são os prêmios literatura, né? Eu quero começar agradecendo a você pelo aceite, por você estar aqui conosco.
e se dispor a nos explicar e esclarecer toda essa sua programação dos salões literários e dos prêmios. Também eu quero agradecer às pessoas que já estão conosco. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Para ler, eu preciso colocar os óculos, né? A Marta Queiroz, obrigada Marta. Dulce, obrigada Dulce Peretti. Ações Literárias, obrigada, Joy. Então, enfim, obrigada a todo mundo que está aqui. Então, já fica meu agradecimento a todos que forem entrando também. Aproveitem a nossa conversa. E, Jô, para você entender também um pouquinho do que eu faço com a minha literatura e com... Depois você também vai falar um pouco sobre a saga de escritor, né? Principalmente no Brasil, o escritor é uma saga, realmente. Que a gente procura, de todas as formas e todos os meios, divulgar a leitura, a literatura e uma cultura de leitura. E que é uma dificuldade que nós, tipo assim, nós já melhoramos, mas nós precisamos melhorar ainda muito mais essa questão de uma cultura de leitura. E a gente se vira do avesso fazendo essa divulgação. Então, eu tenho minha outra profissão, que é na área da educação, né? Que eu já sou aposentada, mas continuo na ativa. Se nós pegarmos, assim, a literatura enquanto profissão, a gente não paga o aluguel. Não paga. Não paga. Então, tipo assim, quem está aqui? Porque eu tenho pessoas assim que chegam para mim e me perguntam, Lene, como que eu faço, né? Então, a primeira coisa que eu alerto já as pessoas que pretendem entrar para o universo da literatura e ser escritor, não sobrevive da literatura. Isso é fato. Isso é fato. Então, a gente precisa ter uma outra profissão que nos dê condições de sobrevivência mínimas, digamos. E aí a literatura é realmente quem é por vocação. Então, nós vamos cair lá no Platão. Nem tanto por formação, por vocação. Tem vocação, você segue. Você não tem vocação, você para, porque não sustenta. Então, de todas essas, enfim, eu digo assim, estratégias que a gente lança a mão para divulgar, ano passado eu inventei um tal de Café com Lenin. Eu achei ótima essa ideia. Então, esse Café com Lenin, eu pensei ele assim, a gente vai uma vez por mês, num fim de tarde, não importa o dia da semana, eu não estabeleci tipo assim, toda a última quarta-feira do mês. Não. Dentro do mês, quando quando eu me sentia bem, quando eu estava inspirada, quando eu sentia que havia assim um clima, uma possibilidade, bora lá fazer um Café com Lenin. Então, a gente senta num café aqui da cidade, e inclusive ele já se expandiu para a região. Eu fiz em Nova Mutum, eu fiz em Lucas do Rio Verde, eu fiz em Vera, voltei para Sinop, e quando começou a pandemia, eu já tinha agendado um para fazer em Cuiabá. Então, tem pessoal em Cuiabá que já tinha me pedido Café com Lenin. Exatamente. Só que aí veio a pandemia, a gente parou, né? Então, a gente senta num café, conversa sobre leitura, sobre literatura, e eu mostrava meus livros, a minha literatura. Entendi. Aí veio a pandemia e, nossa, eu disse, agora? Bora fazer Café com Lenin em casa. Isso. Aí o que eu fazia? Eu mudou tudo, você baixava. Mudou tudo. Aí o que eu fiz? Essa prática do online. Exato. O pessoal não foi para a internet? Temos que ir também, claro. Aí eu levei o café para a internet. Então, assim, eu fazia meu café, eu gravava aquele vídeo e eles estão todos lá no meu canal do YouTube. Esses Café com Lenin em casa, eles estão lá. E hoje eu divulguei, novamente, tá vendo meu café ali? Tô vendo, tô louca para tomar esse cafezinho. Você vai vir aqui tomar esse café, tem bolo de nozes. Bolo! Aí, olha aqui, isso aqui é do italiano, que é requeijão com geleia. Que beleza, que delícia! Olha essa geleia aqui. É de quê? Essa aqui fui eu que fiz. De que é? E eu vou patentear. É uma geleia 3M. 3M?
3M, é mamão, maracujá e manga. Eu quero, Leni, manda uma pra mim. Mamão, maracujá. Jô, eu fiz sem conservante com mamão, maracujá e manga e ela está Você imagina com pão caseiro e requeijão. Ai, que delícia, não fale uma coisa dessa. Não é um pecado? Então, Jô, hoje, agora, está sendo café com Leni com Jô. Ah, é. Hoje é. Aí, o dia que você vier para Sinop, que eu tenho certeza que você virá. Eu sim vou. Esse é o nosso projeto. Claro, eu vou fazer esse café. E aí a gente vai fazer uma live juntas. O café com Leni, com Jô e com o nosso público literário. Isso, vamos incluir isso dentro daquele projeto dos 2 dias. Vou sim, boa ideia. Aí eu vou me responsabilizar. No 3º dia podia ser o café com Leni, no 3º dia. Uau! Poderia ser 3 dias. Uau! O primeiro com o público, o segundo com o público e o terceiro café com Leni. Gostei e podia da ser ideia. Feito no lugar onde a gente pudesse conversar e até convidar algumas autoras, não sei, você que sabe. No domingo de manhã. Pronto. Então isso. Porque as escolas, a gente atinge o público das escolas se for no dia letivo, que teria que ser sexta-feira. Não tem como a gente levar o público da escola no sábado, não? Não, porque envolve transporte escolar e aí não é dia letivo, e aí envolve hora extra para motorista, então complica bastante. Pode ser, então, a gente pode começar na sexta para que as escolas apareçam? Foi o que eu pensei. Então, pode ser sexta, sábado e domingo, com café. Isso. Aí eu vou me responsabilizar em produzir muita geleia 3M. Isso, que você já faz o lançamento lá no dia. Olha! O rótulo tudo bonitinho, as pessoas já podem até comprar e levar para casa. Já está tudo planejado, meu rótulo já está sendo produzido. Maravilha, já vou trazer meu potinho comigo. Claro, ontem quando eu tenho uma amiga minha, que ela, sabe assim, quando a gente diz, a família é importantíssima, é uma base fundamental para a pessoa. Agora, como dizia Vinícius de Moraes, caramba, os amigos, não tem, né, Jô? Quando você tem amigos, é outro universo, é outro coração, é outro sentimento. Você precisa ter essa rede, né, de apoio de amigos. Exatamente. Verdade. Ontem à noite eu fui, de tardezinha, eu fui tomar um café com essa minha amiga e eu já encaminhei com ela, que ela tem uma pessoa, inclusive é da família dela, que faz marketing e faz os rótulos e tal, que já pode mandar fazer o 3M, que essa geleia já emplacou. E eu me inspirei nela ontem quando eu fui fazendo, porque assim, Jô, o que veio essa inspiração? E as pessoas que estão nos ouvindo, seja da área da literatura, que eu acredito que sejam pessoas assim mais sensíveis, mas os outros também que estão aqui conosco, que estarão na nossa programação do ano que vem, mesmo que não seja da área da literatura, mas que são leitores, eu acredito que todo artista, e a literatura é uma arte também, todo artista é meio maluco, né, Ju? Faz coisas assim é um pouco de criatividade. Aí as pessoas perguntam assim, caramba, por que você fica fazendo isso? E aí você para e pensa, por que eu fico fazendo isso? Porque eu gosto disso. Eu faço porque eu amo isso. Claro. Então, assim, a gente vem nesse estresse. Eu trabalho na coordenação de projetos de uma escola privada aqui em Sinop e nós já retomamos a presencialidade há 2 meses. Só que com todo aquele protocolo de higienização de todos que chegam, de cuidado na hora do intervalo, tudo isso. E isso acaba... E até agora está dando tudo certo, Leni, na escola? Para nós, sim. Até agora? Sim, porque a gente fez 2 grupos, então tem dia intercalado para as pessoas participarem, tem o distanciamento, tem os cuidados. Bacana. Aluno não fica sozinho, não fica sozinho em sala de aula, não fica sozinho no pátio. A gente higieniza todos que chegam no colégio, então, assim, está dando muito certo. Mas é uma rotina, Jô,
que para a área da educação, que já era intenso com o compromisso da excelência acadêmica, que no Brasil é um desafio, a excelência acadêmica, né? Nós já tínhamos esse compromisso, então agora mais o compromisso do protocolo da pandemia. E que sobrecarrega, e que a gente chega em casa, por exemplo, eu chego em casa às 18 horas, assim, nossa, bem cansada. Cansada, né? Exato. E ontem, sexta-feira, quando eu fiz essa geleia, lá no colégio tem umas mangueiras enormes. E assim vem aquele rapaz que ajuda lá, com aquela cariola cheia de mangas. E eu pedi uma caixinha. Eu pedi uma caixinha para mim, eu trouxe. Aí eu fui descascar essas mangas e eu fui apertando elas assim com a mão e disse, gente, sabe aquele mole-mole que eles compram para fazer terapia? Eu fiz na manga, assim. Aí eu coloquei um mamão que eu tinha na fruteira, coloquei maracujá e cozinhei com açúcar. Pensa numa delícia de geleia. Meu Deus! E na hora veio a inspiração de lançar a minha geleia 3M. Entendeu? Jô, eu acho que o público já pegou um pouquinho de um projeto nosso do ano que vem. Já pegou. Já sabe que a gente está planejando maluquice. Isso. Isso é bom. Mas, Jô, deixa eu falar assim, agora que o público entrou. Oi, Luísa. Vi que a Luísa entrou aqui, estou conseguindo ler sem óculos. Bom dia, Lene, gente, eu não consigo ler. Você consegue ler os nomes, Jô? Vai lendo ali para mim, quem está aí? Ai, não sei. Não consegue. Brualda, é isso? Mas sei. Aí quando eles colocam... Luísa, só estou vendo duas, Brualda e Luísa. Tá, enfim. Luísa Dalbosco. Tá. Obrigado por quem está aqui. E eu quero informar, até porque depois essa live vai ficar no nosso IGTV, e para as pessoas que assistirem depois, é importante que saibam. Por que eu fiz esse meu café com a Jo Ramos? Então, pessoas, a Jo Ramos, ela vou ler, tá, Jo? Ela é licenciada em Letras, pós-graduada em Sociologia Humana, é jornalista, escritora, produtora literária e proprietária da editora ZL Books. Criou os Salões do Livro de Nova York, nos Estados Unidos, Lisboa, Portugal, Montreal, no Canadá, em Berlim, na Alemanha, Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil. Criou o Troféu Literatura, e esse ano homenageia Clarice Lispector. Criou a Academia de Letras da América Latina. Criou o projeto Jovens Escritores no Brasil, Portugal, Ucrânia, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Estados Unidos e Rússia. Fundou o movimento em defesa da mulher pelo fim da violência contra a mulher e lançou vários livros sobre violência contra a mulher, especialmente com o foco nas políticas públicas. Então agora nós vamos conversar um pouco sobre esses temas que a Jo circula, e eu vou perguntando cada um por vez. E eu gostaria que você começasse, Jo, falando um pouquinho de você, mas agora no começo você fala para nós um pouco da Jo, jornalista, que é a sua profissão, né? Jornalista, profissional, e esse universo da literatura da jornalista, né? Os seus livros, a sua literatura. Bom, eu comecei como jornalista, né? Há mais de 20 anos atrás, me formei em 80. E foi uma carreira bem sucedida. Depois eu abri um escritório de assessoria de imprensa. E logo em seguida eu comecei a escrever sobre violência contra mulheres, evidentemente porque fiquei ciente da violência que ocorria no Brasil, da quantidade de mulheres assassinadas no Brasil, mais do que nas últimas guerras mundiais, para vocês terem uma ideia. Então, aquilo me deixou completamente de boca aberta, porque que não se falava sobre isso há 20 anos atrás. Ninguém falava, hoje todo mundo fala. Não é? Fala até pouco, tem que falar mais, cada vez mais. Mas há 20, 25 anos, ninguém falava sobre isso. Jo, e quando você fala 20 anos atrás,
Gente, parece muito tempo, mas era no ano de 2000. Isso. E ninguém falava sobre essa violência contra mulheres. Até falava assim, olha, não se metem, não, ninguém mete a colher na briga de homem com a sua esposa, né? Na briga de casal. Era aconselhado a ninguém se meter nisso. Ou seja, se você visse uma mulher apanhando, sendo morta, você vira a cara e vai embora, porque isso só pertence a eles. Não, isso era uma loucura. Isso foi uma das frases já criadas no mundo contra nós. Exatamente. E a sociedade usou isso por muito tempo. Então, quando eu comecei a ter contato e ver a quantidade de mulheres que estavam sendo mortas, o feminicídio no país, eu resolvi escrever sobre isso. E aí nasceu a escritora, e logo em seguida eu achei que eu não ia ficar pedindo para as editoras, por favor, implorando para lançar meus livros. Eu falei, vou abrir minha editora e vou lançar meus livros. Então a editora veio a reboque da escritora, na medida que eu estava escrevendo livros e queria ver publicado, queria divulgar isso. Então comecei a fazer palestras sobre o assunto, viajei muito por vários países, fiz palestra na Suíça, fiz palestra na Suécia, fiz palestras em Portugal, em Lisboa, nos Estados Unidos, em Nova York, em New Jersey, e foi indo. Assim nasceu a escritora. A escritora e a editora. E a editora, os dois, um do lado do outro. É verdade. Então eu acredito que assim o seu breve histórico, ele confirma o que eu falei no início. Você fica se você gosta de fazer o que você faz. Porque trilhar o caminho da literatura e ser um escritor, principalmente no Brasil, as grandes editoras, elas têm os nomes vendáveis. E quando você não é conhecido, você não é vendável, né? É uma grande dificuldade para o jovem autor, o novo autor, o autor independente se colocar dentro do mercado. Uma dificuldade enorme. Você não tem apoio das grandes editoras, você não tem apoio da grande mídia. Eles fecham os olhos para tudo que está acontecendo ao lado. Então, são sempre os mesmos autores que aparecem na mídia. Eles adoram os clássicos eternos. Não que a gente não goste dos clássicos, são necessários, todo mundo tem que ler os clássicos. Mas a gente tem um monte de gente escrevendo, produzindo obras literárias. Que seja de boa qualidade, média qualidade ou baixa qualidade, mas esse público, esse povo existe. Esses novos escritores existem e tiram do próprio bolso dinheiro para lançar seus livros. Exatamente. Porque não tem quem apoie. As empresas no Brasil pouco apoiam. A gente tem uma elite brasileira muito tacanha, não é? Enquanto nos Estados Unidos as grandes fortunas, as grandes fortunas lá, os milionários, doam quase que 80% da sua fortuna para as universidades americanas. Aqui nunca acontece. Isso nunca aconteceu, eu nunca ouvi falar. Então, a gente tem algumas empresas que investem um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas com muita parcimônia. Então, a gente, inclusive, tem essa elite um pouco vergonhosa para nós, que poderiam estar investindo mais dentro do país, até para dar segurança para esse país, para o país crescer melhor. Na medida que você apoia seus autores, esses autores levam o nome do país para fora do Brasil, divulgam esse país. A divulgação do país através da arte, da educação, isso é um privilégio, isso é uma coisa maravilhosa, mas falta para a gente. Então, a gente vai tentando furar os bloqueios, criando seu próprio caminho, como eu fiz, e como hoje ajudo muitos autores a fazer. Quando eu criei o Salão de Livros, que eu criei o Salão do Livro para ser uma terceira via entre bienais e feiras. Bienais, você já sabe, são os poderosos da literatura, os que vendem milhões. A feira, a mesma coisa. Então, você vai na feira, você não vê um pequeno autor, um autor novo podendo falar sobre a sua produção literária.
E o que é o Salão do Livro que eu criei? Essa cadeia de Salão do Livro. É justamente para colocar esse autor cara a cara, face a face, com o seu futuro leitor. Ele vai estar formando nos salões de livros que eu desenvolvo, que é uma coisa onde o autor está perto do seu futuro público, está criando uma cadeia de leitores e de plateia de leitores. Ele está formando essa plateia, que não vejo onde está sendo feito isso. Então, foi por isso que veio a ideia também, uma coisa foi puxando a outra. Porque quando você cria uma coisa, você tem que ficar de antena ligada para saber o que é que complementa aquilo que foi criado. Porque nada criado em si, ele se esvai naquilo. Ele só se realiza naquilo, não. Você cria uma coisa, mas daquilo vai muitos frutos virão. E aquilo vai abrindo caminhos para outras conquistas e outros projetos e avançando cada vez mais. É por isso que a gente não deve parar nunca, Leni. A vida é um eterno processo de renovação e de criação até o último dia de nossas vidas. Até enquanto Deus deixar a gente estar nesse mundo. Então, o Salão do Livro, os salões que eu criei, que são salões menores do que as bienais, evidentemente, porque é feito por mim e eu não tenho o apoio das grandes empresas. Eu tenho o apoio de amigos como você, amigos que eu tenho fora do Brasil que me ajudam a achar o local para fazer. E esses salões acontecem dentro de bibliotecas, até dentro de restaurantes. Eu já fiz um salão de livro lá fora do Brasil, dentro de fundações, de instituições, dentro de hotéis que eu alugo, e convido os nossos escritores, não só brasileiros, mas da lusofonia, né, de países lusófonos, para a gente discutir como que a gente vai fazer para a língua portuguesa e a nossa criação ser divulgada pelo mundo. A gente tem que se unir cada vez mais para ter como foco isso, divulgar a nossa literatura e a língua portuguesa no mundo. Acho que isso é o ponto principal. Agora que você falou nos salões, eu já vou, para a gente complementar, o público que está nos ouvindo e depois também vai assistir essa nossa live, essa que é a nossa proposta e o projeto que nós pensamos, né, Jô? Para 2021, obviamente, assim que a pandemia nos permitir nos encontrarmos presencialmente, organizar esse Salão do Livro aqui em Sinop. Isso que a gente estava falando no começo da live, né? Exatamente, Vamos fazer um Salão do Livro aqui. A gente vai dar, né? Uma chance que a gente vai proporcionar aos autores dessa sua cidade. Exatamente. Não só da cidade, como da região. Falar sobre literatura. Exatamente. Da região também nós temos em Cuiabá muitos escritores, a Academia Mato Grossense de Letras. Nós temos aqui em Sinop a Academia Sinopense de Letras, estamos em 30 escritores, que é um potencial muito rico, que é possível eles mostrarem para a sociedade da região aqui o seu potencial literário. Tem uma outra cidade aqui próxima, não me lembro agora, que também eles fazem uma feira do livro, é pequena ainda, mas isso mostra que há um potencial literário aqui na região, e é preciso mostrar, como você diz, a mídia, ela não interessa pelos pequenos. E eu que o diga, porque, veja, que agora... Você tem uma produção literária maravilhosa, eu recebi seus livros. Você acabou de ganhar dois troféus de literatura 2020, com livros maravilhosos, com acabamentos perfeitos, uma qualidade gráfica maravilhosa, impressionante o material quando chegou aqui seu. Eu queria te parabenizar, aproveitar e te parabenizar por essa produção requintada, bem cuidada, pensada. É um exemplo o seu trabalho. Exatamente. E por que isso não pode ser amplamente divulgado? Então, nós não vamos esperar por nada, nós vamos fazer a nossa divulgação, nós vamos criar. Eu sempre falei uma coisa, na minha vida, eu sempre levei isso para a minha vida, se eu tenho um projeto e quero uma coisa, eu não posso ficar esperando que me convidem, Não, eu vou e tento fazer. Com a ajuda de Deus, né, no pensamento, mas com muita ação.
para que aquilo se realize. Então, é o que nós vamos fazer na sua cidade. Vai ser um sucesso. Vai sim. Esse prêmio que você falou, Jo, e eu quero já te agradecer, até vou enviar esse vídeo ali para o meu editor, a minha editora é lá do Rio Grande do Sul. Eles têm uma qualidade muito boa, mas ao mesmo tempo, Jo, assim, tem um perfil, uma característica, eu acho que é de cada um, e eu acho que é uma questão de cultura e formação minha. Eu sou meio, as pessoas me chamam chata, mas eu sou exigente. Enquanto não chegar no nível que eu imagino o meu produto, ele não sai da editora. Tanto que agora se juntou um conceito também de um livro biográfico que eu acabei de lançar agora em setembro, que é de um rapaz aqui, e que, na verdade, a frase-chave do conceito dele, ele é um empresário, do negócio dele que foi para a capa do livro, combina comigo, que é: eu não aceito ser mais ou menos. Isso. Essa é uma frase para autoestima, essa é uma frase maravilhosa, que todo mundo devia ter como lema. Não aceito ser pouca coisa, não aceito ser mais ou menos na vida, né? Então, o que você se propõe a fazer, faça bem, faça o melhor, não importa. Não importa se você tem um apoio, se não tem, quer dizer, a responsabilidade de fazer o que você quer é sua, ande para frente. Né? Então, é como eu digo, a mídia aqui também, veja, aquele livro biográfico que eu recebi o prêmio de melhor livro biográfico, ele começou em Nova Mutum com esse aqui, ó, Ju, que eu queria te mostrar, mas quando você vier, você vai ver. Ele é um livro dentro de uma caixa, todo solto, foi o primeiro, volume 1. E que eu recebi o prêmio esse ano, é esse aqui das Mulheres Pioneiras de Sinop. Maravilhoso. Ele relata, Jô, a saga das mulheres que pegaram os seus filhos, crianças, bebês, do sul de São Paulo, de onde vieram, e vieram para o meio do mato, e contaram essa história, está registrada, e eu andei sozinha, publiquei sozinha, investi sozinha, e nem a mídia divulgou. Olha aí. Um trabalho desse. Mas não sei, não é notícia, não é vendável, eu não sei o que acontece com a cultura brasileira, que não se... Estatizada. A mídia é uma mídia estatizada, paralisada e viciada em apenas 4, 5 nomes. São aquelas coisinhas, aquele programinha ali, todos falando a mesma coisa e mais nada. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa, que ainda bem que veio a rede social, para a gente quebrar com isso. Tanto que hoje nós estamos aqui falando de uma outra literatura que é feita e que eles fecham os olhos para isso, mas nós temos hoje a rede social, que nos salvou desse emaranhado de mesmice que o mundo fica se repetindo o tempo inteiro, com as mesmas coisas, as mesmas palavras e os mesmos diálogos. E nós correndo por fora. E por fora com muita produção literária, com muita gente produzindo coisa boa e que precisa ser mostrado. Então a gente vai mostrar pelas redes sociais e pelos canais alternativos. Essa é a nossa briga. E por isso que vem o salão, a necessidade de fazer vários pequenos salões em todo o país, tanto para alertar as pessoas para lerem mais, para produzirem mais. As pessoas têm que ler mais, têm que produzir mais e têm que ter o trabalho divulgado, vendido. Entendeu? Então, eu acho que essas editoras, grandes editoras, estão comendo mosca. Não estão descobrindo, não estão dando voz a tanta gente boa, a tanta produção bacana que está sendo feita. Prefere ficar com 5 ou 6 ali, massacrando só aqueles o tempo inteiro e nada é renovado. Então, eu acho que a criação, essa mídia, a mídia, né? As mídias sociais vieram para dar uma visibilidade junto com o nosso trabalho de reforço por vários tipos de eventos que correm por fora dessa mídia viciada. Exatamente, porque as pessoas que me conhecem o meu trabalho, Jô, conhecem porque eu estou me dedicando. Claro, quando eu chego, eu digo, a minha produção e toda a minha divulgação, ela é feita à noite e fins de semana. Esse é o tempo que eu tenho para a minha literatura. E ainda assim, nós temos essa saga, que eu digo assim, vamos usar o termo saga, né?
que é de nos divulgarmos, porque nós não temos esse espaço. E aí eu sou conhecida exatamente porque eu, além de me dedicar à produção, eu me dedico a me divulgar nas redes sociais. Eu vejo suas divulgações. Mas é o caminho, né, Jô? E se nós não temos outro caminho, a gente vai buscar o possível. E a mídia social, as redes sociais para nós hoje é o possível, é o nosso possível. Né? É verdade. Então, assim, principalmente, eu digo assim, a pandemia é uma coisa que não deveria ter acontecido, obviamente, é uma coisa que horrível. Ao mesmo tempo, quando a gente diz assim, bom, é um fato, ele não deveria ter acontecido, mas aconteceu, ele é um fato estabelecido e ponto. O que a gente vai fazer com isso? Vamos fazer a nossa limonada. Se a gente fizer uma limonada desse amargo que chegou, uma delas que eu entendi é o quê? Se nós tínhamos esse caminho que era a internet, para nos divulgarmos, nós ganhamos o bônus de o leitor ter vindo para ela também. Porque as pessoas foram todas para a internet. Então, nós acabamos tendo um público maior e tendo mais visibilidade. Isso, para nós, foi um bônus nesse sentido. Eu, pelo menos, senti que foi um bônus. Porque se na TV, aquelas mídias, como você diz, estatizadas, não temos espaço, nós acabamos tendo aonde as pessoas foram parar com a pandemia, que foram as redes sociais. E isso foi um plus positivo. Verdade. Né? Uhum. E a rede social hoje tem uma força muito grande. Às vezes a rede social hoje está definindo as pautas da grande mídia. Exatamente. Onde é que eles estão pegando as ideias e as coisas? Muitas pautas que estão sendo feitas lá agora foram primeiro divulgadas nas redes sociais. Cada pressão na rede social em todos os setores. Então, e o livro é uma delas. O livro é uma luta que a gente tem que fortalecer cada vez mais para a educação do próprio país, né? Jô, eu vou retomar novamente depois com você a questão do prêmio, porque eu quero te fazer 2 perguntas a respeito do prêmio. Mas para a gente fechar os salões, até porque o povo, nós até assim bem no improviso, e sem eu seguir meu protocolo aqui, a gente já deu a deixa que vai ter salão do livro em Sinop. Vai ter. Assim que a pandemia nos permitir aglomerar, nós vamos aglomerar num salão do livro em Sinop. Maravilha! Então, para a gente fechar essa sua criação, que é o Salão do Livro, eu gostaria que você fechasse para nós sobre o Salão do Livro, pontuando, eu não sei se é uma só, ou se é 2, ou uma, ou 2 em 1. As contribuições, claro que tem os ônus de um salão, né? O ônus de um salão não é fácil, eu imagino, tanto que já há uma semana eu estou aqui em Sinop já fazendo meus contatos para viabilizar esse Salão do Livro, que ele vai acontecer. Então, todos esses ônus, e que depois no final a gente pode até descrever como que funciona isso, mas eu queria que hoje você pontuasse qual é o bônus de um Salão do Livro, né, para o escritor e para a comunidade. Eu acho que todos saem ganhando com isso. Primeiro porque vira um local, como eu disse anteriormente, onde o autor vai ter contato com esse futuro leitor dele. O autor independente, as pequenas e as médias editoras, eles precisam de público. Né? Sem leitores não somos nada. E para que isso ocorra, não vai ser nas bienais famosas, nem nas feiras de livros famosas, porque lá não há espaço para que o autor fale sobre suas obras. Geralmente, quando eu faço o Salão do Livro, eu escolho um dia para que cada autor que esteja presente no evento tenha pelo menos 30 minutos, 20 minutos ou 15 minutos, de acordo com a programação e a quantidade de autores, para que ele pegue seu livro, vá lá na frente e fale, mostre a sua produção literária e fale sobre ela. Isso é ouro. Onde é que esse autor tem essa visibilidade? Só através desses salões. Então, esse salão dá ao novo autor e autor independente, essa possibilidade de mostrar seu trabalho, falar sobre o seu trabalho, autografar para o seu futuro público,
contar sobre sua obra, contar sua história, porque cada autor tem sua história. Por isso que ele conta histórias. Ele tem a sua história e ele sabe contar uma história. Então ele vai fazer isso, ele vai ficar cercado pelo público. Então ele vai começar a fazer suas plateias, porque hoje eu faço um salão de livro, por exemplo, em Portugal, onde eu tenho hoje um público cativo. Já estou no 7º ano em Portugal, em Lisboa, fazendo isso. Beleza. Onde eu reúno não só autores brasileiros, mas autores portugueses, de cabo-verdiano, moçambicano, enfim, dos países de língua portuguesa, onde todos têm seus 15, 20 minutos e vai falar sobre o seu trabalho. E temos várias mesas vendendo seus livros, expondo os seus livros. Temos um coquetel depois, onde há uma confraternização de todos os autores, com outros autores também, autores e autores conhecendo a produção um do outro. Onde dali, muitas vezes eu tenho visto várias parcerias saindo daqueles pequenos encontros. Então, é uma coisa que favorece a todos. O público se delicia com essa nova produção literária. Por que todo mundo fala, mas o brasileiro não lê? Mas ele não lê, por que ele não lê? Não é? Tem que ter uma explicação por que ele não lê. Então, a gente está querendo fazer eventos, e esse salão vem para provocar, para facilitar essa parceria do público com o seu leitor, do público com o seu autor preferido, e, ao mesmo tempo, colocar vantagens para esse público. Por que não comprar um livro? Não é? Às vezes você tem a opção de comprar um livro e comprar uma outra coisa que você não vai usufruir nem tanto daquilo. Um livro é para sempre. Que são as questões de presentear. Que é uma questão de presentear pessoas. Quando você presenteia uma pessoa, até você pode comprar um objeto, mas coloca junto um livro. Então, a literatura é fundamental, faz parte da educação de um povo que não lê. Realmente, ele tem péssimas escolhas, ele não sabe fazer escolhas, porque se você não lê, o que é ler? Ler é ter informação, é ter acesso a informações e conteúdos de diferentes naipes. Então, quando você lê diversas tendências sobre o mesmo assunto, você vai ter a propriedade de escolher que lado seguir, mas com propriedade. Eu vou seguir isso vou seguir esse caminho, porque eu li muito sobre esse assunto e resolvi me definir por isso. Então, você vai ter escolha. Quando você não lê, quando você não tem informação, você não tem escolha. Você escuta uma coisa e você vai embora naquela coisa, não. O livro te dá opções de escolha. Opções de sonhar, de viajar, da sua fantasia, do seu desejo, de novos caminhos, até de formação de personalidades, formações de profissionais, de bons profissionais. A leitura é o caminho da vida. E como você disse também, aquele livro que eu lancei agora, que eu não aceito ser mais ou menos, ele é um case de sucesso de um empresário, né? Que ele só não passou fome, passou necessidade, mas ele tem para ele assim, esse propósito, de que o que ele fosse fazer, ele faria bem feito, ele não faria de qualquer jeito. Então, quem lê esse livro, olha o conteúdo que encontra nele. Como você disse, esse aqui das mulheres, que ele foi premiado esse ano, num relato, são 62 mulheres. Você imagina o relato de vida de 62 mulheres que chegaram em Sinop em 1972, em 1975, em 1980, quando aqui elas encontraram mato. Então, ele não é um livro, esse meu livro das mulheres, ele não é um livro com o objetivo, com o propósito de registrar fidedignamente os dados históricos de Sinop. Mas quem lê esse relato aqui entende a energia, o que envolve, como Sinop foi construído, como Sinop se tornou o polo que é hoje, porque aqui é um polo de referência de educação, de saúde, enfim. Mas lendo esses relatos aqui, as pessoas compreenderão
como se fez a base de Sinop, que a maioria delas dizia assim, eu perguntava para elas, vocês imaginavam que Sinop seria o que é hoje? Jamais. E assim, Sinop não cresceu, todas elas dizem, Sinop não cresceu, Sinop explodiu e continua explodindo. Então, assim, tem uns relatos aqui e tem um mimo, tem vários. Tanto detalhe que eu digo assim, eu teria que fazer umas 10 lives para falar só sobre esse livro. Porque além de contar a história das mulheres, você conta a história da cidade. Exatamente. Que vem junto. Exatamente. Isso é importantíssimo para quem mora aí. E essas pessoas têm que saber que esse livro existe. Não. E tem que ter esse livro em casa. Tem que ler sobre sua cidade. Eu sempre falo, eu tenho um projeto chamado Projeto Jovens Escritores, que quando ele começou, eu fazia dentro de algumas escolas, e o tema dos primeiros livros do projeto era sobre sua cidade. As crianças falavam sobre sua cidade. O que é sua cidade? Como é que é a sua rua? Porque quando você começa a prestar atenção na sua rua, na sua casa, na sua praça, na sua cidade, você começa a prestar atenção no seu país e no mundo. Então você vai do micro para o macro. Exatamente. Jô, eu quero fechar, porque nós temos só mais 10 minutinhos para falar do prêmio. Então, para as pessoas entenderem, para você saber a importância que tem esse livro, e que o outro que eu ganhei o prêmio foi esse infantil aqui, o melhor livro infantil, que na verdade são 3 meninas que moram na roça, tá? E foi o quê? Eu me inspirei na infância dessas mulheres. Porque 90% delas viviam na roça. E é aquela cultura da roça, da fartura não de dinheiro, mas assim, da fartura de trabalho, de respeito, de comida, fome não passavam. Então, assim, é o resgate daquela infância dos anos 50 e 60, esse livro. E ele tem uma ilustração, o aquarelado dele é tão lindo, da minha ilustradora, que eu imprimi ele, foi aquilo que eu postei essa semana. Ele foi impresso em telões e ele foi exposto aqui num parque, onde as pessoas vão no fim de tarde tomar chimarrão e conseguem admirar essas aquarelas e essa leitura num parque, impresso em telas, entende? Então, esse foi o segundo prêmio e que ele já está traduzido para o inglês, ó, tamanho bolso. Ele tem a tradução para o inglês. Então, são os 2 prêmios desse ano que, assim, eu fico muito grata. Esse ano eu vou voltar a concorrer, mas eu vou colocar um outro gênero literário. Eu quero concorrer com a poesia, sabe por quê? Aqui em Mato Grosso, a minha literatura mudou para esse... Eu jamais imaginei que eu fosse escrever um livro infantil. Porque a minha pegada não era tanto infantil. Lá no Sul, eu era uma escritora de poesia, tipo mais assim, Pablo Neruda, Vinícius de Moraes, aquela coisa da boemia. Eu escrevi muito poema meu em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana, nos cafés de Porto Alegre, no chalé da Praça 15. Então eu tinha mais uma pegada assim, de poema lírico, de poema boemia. Quando eu me mudei para Mato Grosso, a minha literatura tomou esse rumo, que foi a questão do biográfico, de ouvir as pessoas e dizer assim, caramba, essa sua história aqui, eu ouvi ela, mas vai morrer, ela precisa ser registrada, as pessoas precisam saber disso. E foi isso que eu comecei a fazer e transformar essa riqueza de vida das pessoas em literatura. E aí, surgiu essa ideia do livro infantil. Jô, esse livro infantil, uma coisa que eu nunca não falei em nenhuma live, ele é assim. Quando eu concebi esse livro infantil na minha cabeça, ele já veio com 5 volumes. E esse é só o primeiro. Então, esse é o primeiro, a fartura. Elas moram na roça. O 2, ele está planejado para ambientar ele todo na cidade, porque essas meninas vão para a cidade para estudar. Então, ele vai acontecer na escola, na cidade, e sempre levando essa linha do fio ali da personagem principal, que ela tem medo de manequim de loja. Então, vamos ver se ela vai superar esse medo de manequim de loja. O que vai acontecer lá na cidade quando ela vai se deparar com tantas vitrines com manequim? Esse é o desafio do volume 2. O volume 3 vai acontecer todo numa longa viagem que os pais
foram convidados para morar longe, então vai acontecer tudo na viagem. E o 3 e o 4, elas vão crescer. O que eu vou fazer com elas no 3 e no 4 eu não sei, mas eu já sei que eu vou fazer 2 para as meninas crescerem. Então, muito se bom. Imagina, eu só não eu não tenho, Ju, assim, ó. Esses dias eu até fiquei pensando, caramba, se esse meu sonho se realizar, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu já ouvi relatos que existem de editoras que pagam para o escritor se inspirar para escrever. Ai, editora, me acha, por favor. Que se você me pagar para eu me inspirar para terminar essa série infantil, vai ser uma maravilha de literatura infantil. Porque esse é o meu projeto do livro infantil. Então, assim, eu acho que o livro mereceu o prêmio, Ju. Tanto o livro das mulheres pioneiras de Sinop, que no salão aqui de Sinop eu vou fazer questão de levar essas mulheres, você vai conhecer essas mulheres. Eu acho que os 2 livros mereceram o prêmio, tanto o infantil quanto o outro. Como eu disse, o meu gênero literário, que era a poesia, e nesse ano eu vou inscrever novamente eu vou me inscrever novamente para o prêmio, mas eu vou levar minhas poesias lá para o prêmio, que é o início da minha literatura, com esse livro aqui, Carolinas, que ele já vai para a 2ª edição, agora em novembro, eu vou lançar ele em novembro. E quem são as Carolinas, Jô? Nesses poemas, é um livro de poemas muito consistente, são poemas assim, as pessoas que leram disseram assim, Lene, são poemas vivos. Quem são as Carolinas? É você, sou eu, é o leitor. Então as pessoas se identificam nesse poema. Exatamente. Então eu queria fechar agora, nós temos, deixa eu ver, exatamente 10 minutos para fechar. E além da nossa despedida, eu queria que você falasse um pouquinho então para as pessoas desse prêmio literatura. Esse ano foi Clarice Lispector, e como essas obras elas são selecionadas, quem é que escolhe, quem é que vota, como que se chega a esse prêmio? Bom, o Troféu Literatura como eu disse e digo sempre, isso é um afago, é um abraço ao leitor, ao escritor, ao novo escritor. É mais um afago mesmo, um abraço para que ele continue produzindo, um incentivo a essa produção. Então, a gente recebe muitas inscrições e temos 5 professores de universidade na área de literatura que escolhem ler. Eu não tenho nenhuma interferência, a não ser eu que criei o troféu. Mas eu não interfiro em nada, nem primeiro, nem nenhuma categoria. Então, esses professores de literatura de universidades brasileiras, eles que definem quem vão ganhar os troféus. Então, eu acho que é mais isso, é um incentivo para o autor, entendeu? É não ficar esperando pelos jabutis da vida. Claro que todo mundo quer ganhar jabuti, mas a gente tem que pensar também, até isso eu pensei na vida, se não temos acesso ao Oscar, temos que criar o nosso Oscar, que é o nosso Troféu Literatura brasileiro. E eu me comprometi a todo ano homenagear uma autora brasileira. Esse ano é Clarice Lispector. Já tivemos outras autoras. Esse ano é Clarice Lispector. Infelizmente, a gente não vai poder entregar o troféu. Acho que em janeiro, não sei se em janeiro vai ter. Todo ano a gente faz uma grande festa aqui no Copacabana Palace, a gente entrega e tem um jantar, é muito gostoso. Mas esse ano estamos em suspense, não sei como farei. Se demorar muito, eu vou ter que enviar pelo correio esses troféus, né? Se por acaso se estender muito tempo essa pandemia. Mas eu quero dizer que o Troféu Literatura está aberto a todos os novos autores, autores independentes, pequenas editoras e pequenos e médias editoras também. E que isso é mais um afeto e um incentivo para que todo mundo continue produzindo. Isso é o Troféu Literatura. Que importante, Jô, que você colocou, e que é importante as pessoas entenderem que você criou esse prêmio, mas não se envolve na escolha. Isso é fundamental. Não envolve. Que são professores universitários, são pessoas que entendem de literatura, porque realmente
prêmios, como você diz, os Oscar e tal, a gente sabe, não vamos tapar o sol com a peneira, né? Então é difícil, um escritor iniciante, e geralmente já tem os indicados. Então, parabéns, Jo, por fazer isso, porque você é uma pessoa que é corajosa, ousada, e que além de buscar, assim, trilhar o seu caminho dentro da literatura, que eu penso também que foi uma opção além do jornalismo, porque você gosta de fazer isso, esse seu olhar para o lado, olhar o próximo, olhar para nós, entende? Porque esses salões que você criou, esse prêmio que você está criando com esse argumento, né, que é para você fazer um carinho também para aquele iniciante, isso é fundamental. Porque, Jo, sabe qual a ideia que eu tive? Essa ideia eu tive hoje de manhã. Quando eu estava aqui preparando meu cenário, digo assim, botando meu café aqui, e pensando que eu ia conversar com você sobre o nosso salão aqui em Sinop, olha a ideia que eu tive. Veja o que a sua atitude, a sua ação, ela promove. Nesse salão de Sinop, eu pensei em mandar produzir esse selo, né, do prêmio desse livro, que ele foi premiado com o Prêmio Literatura 2020 Clarice Lispector, mandar fazer esses selos, e nesse salão, todos os que adquiriram esse livro, levem o livro para o salão que a gente adesiva com o selo, ele foi premiado, entendeu? Exatamente. Então, assim, você está proporcionando, inclusive para, você imagine, 62 mulheres e suas famílias, porque elas são mães. Nessas 62 mulheres, você envolve o marido, os filhos, os netos. E aí, essas histórias, Jo, elas já foram premiadas com um troféu literatura. E exatamente, serão inesquecíveis. Ninguém vai esquecer isso. Você já imaginou, você já tinha pensado no alcance da sua ação? Não, então, não. Eu tenho uma vontade de fazer, eu vou fazendo as coisas e depois aqui, quando as pessoas me contam, poxa, Jo, nunca tinha participado disso, eu nunca tinha ganho um prêmio, eu nunca tive meu livro divulgado em Nova York, como que eu iria conseguir colocar meu livro no Salão de Nova York, como é que eu conseguiria ir a Lisboa, eu não posso ir, mas você leva os livros, os autores que não podem ir para os salões de livro que eu faço fora do Brasil, eu levo os livros comigo. Ele disse, como que eu ia conseguir ter isso? Aí, quando acaba aquilo tudo, os livros vão para... Eu deixo alguns exemplares nas bibliotecas públicas dos países. Quer dizer, eu abri umas portas que nem eu sabia o alcance disso. Só o autor é que me fala, como você está me falando agora. Exatamente. Então, Jo, a importância disso tudo que tem e que você está proporcionando, e isso amplia, isso vai ampliar. Eu acredito que é porque é do bem, é porque a sua energia é positiva, é porque a sua energia não tem interesses escusos por trás, como muitas ações têm, né? Eu não tenho, não sou candidata a nada. Isso que é importante, Jo. Uma senhorinha de mais de 60 e vivo a minha vida fazendo minhas coisas e tentando produzir e tentando incentivar os autores. Esse é o meu lema. Jo, temos 2 minutos, um para cada uma. Diga aí a sua despedida, deixa uma mensagem para nós, para fechar essa nossa live. Ô, gente, olha, foi um prazer enorme estar aqui no café com a Leni. Ela me convidou e eu aceitei, quase não faço lives, mas eu aceitei com o coração aberto. Eu vou esperar vocês no Salão do Livro, que nós vamos fazer aí na sua cidade. Quero conhecer você, novo autor, você que produz suas obras literárias e não tem onde mostrá-la. Vem com a gente, procura a Leni aí, e me procura, a Leni tem meus contatos, e vamos todos nos encontrar nesta cidade. Agora meus pensamentos estão todos para esse salão de livro que vamos realizar aí na sua cidade. Eu estou muito empolgada, porque ela também me empolgou. Eu me empolgo de acordo com o que as pessoas me colocam também. Então foi um enorme prazer, Leni. A sua obra literária é muito boa, mereceu esses prêmios. Eu acho que estamos todos felizes com esse momento,
apesar de tudo que está acontecendo, nós temos pelo menos alguns momentos de felicidade, algumas boas notícias, e estamos plantando sementinhas